Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe Maria Santíssima. Pai Jesus, meu irmão, minha irmã, eu sou o Klaus, sou casado com a Júlia, participo do grupo de oração Ágape, na paróquia de São Cristóvão, diocese de Anápolis, e atualmente estou coordenador da Renovação Carismática Católica no estado de Goiás. E é muito bom poder estar falando agora para o Ministério de Formação, ministério que eu participo, meu ministério de frente. Muito bom poder estar falando com vocês, porque o Ministério de Formação é aquele que Deus chamou para estar à frente nesse tempo. Nesse ano de 2020, 21 e 22, Deus deu uma moção muito importante para a Renovação Carismática Católica, para o Conselho Nacional da Renovação Carismática. Além de deixarmos transformar pela renovação do nosso espírito, o tema do ano que está em Romanos 12, 2, nós também somos chamados ao longo desse triênio 2020, 21 e 22 a nos colocarmos como sentinelas na casa de Israel. O que isso quer dizer? Deus nos chamou a esse tempo para resgatarmos, guardar e propagar a nossa identidade. A Renovação Carismática Católica precisa voltar a viver a identidade do movimento. Então, durante esses 3 anos, nós somos chamados com esse foco. 2020, resgatar a identidade da Renovação Carismática Católica. 2021, guardar a identidade da Renovação Carismática Católica. E 2022, propagar a identidade da Renovação Carismática Católica. E nesse ano de 2020, que nós somos chamados a resgatar, Deus quer nos colocar como sentinelas. Deus quer firmar em nós esse chamado de sermos sentinelas na casa de Israel, de sermos verdadeiramente o guardiões dessa identidade. Lá no ano de 2015, Vinícius Simões, no ENF, ele disse aos formadores que o Ministério de Formação são guardiões da identidade da Renovação Carismática Católica. E isso é muito importante, porque antes que se falasse em resgatar a identidade, antes que se falasse de guardar a identidade, antes que se falasse de propagar a identidade, Vinícius Simões, coordenador do Ministério de Formação Nacional da época, em 2015, fala para os formadores que eles são os guardiões da identidade da Renovação Carismática. Hoje, Vinícius Simões é o nosso coordenador nacional e a renovação é chamada, mais uma vez, a resgatar a identidade, a guardar realmente essa identidade, viver essa identidade, propagar essa identidade que nos diferencia das outras pastorais e movimentos. Isso é muito profético, irmãos. Antes que a renovação fosse toda chamada a guardar, resgatar e propagar a identidade, Deus chamou os formadores. E por que isso faz muita diferença? Acompanhem comigo. Em 2015, Deus chama os formadores a serem guardiões da identidade. Em 2018, Deus chama os jovens a serem apóstolos e guardiões da identidade da Renovação Carismática Católica. Em 2018, houve um encontro nacional da juventude em que o tema era apóstolos e guardiões da identidade da Renovação Carismática Católica. Deus já estava preparando a renovação para esse ano em especial, em que nós somos chamados a resgatar a identidade. Falou primeiro aos formadores, depois aos jovens e agora fala a renovação inteira. Olha o tanto que isso é profético para nós formadores. Mas também exige de nós uma responsabilidade maior, um compromisso maior. Por quê? Hoje toda a renovação carismática é chamada a ser guardião, sentinela da identidade da Renovação Carismática Católica. Mas os primeiros foram os formadores. E o que eu quero falar com isso? Nós somos a linha de frente. Nós somos aqueles que nessa guerra para resgatar a identidade assumimos o primeiro lugar, assumimos a frente. Nós vamos à frente. Lógico, isso quer dizer que às vezes nós vamos levar os primeiros ataques, nós vamos levar as primeiras investidas dos inimigos, nós vamos ser os primeiros feridos talvez, mas isso quer dizer que Deus conta conosco porque nós somos os primeiros corajosos. Nós somos os primeiros que estão capacitados para viver essa graça. Nós somos os primeiros que estão prontos para dar a vida por essa causa. Eu quero perguntar para você, formador, você está pronto
para dar a vida para resgatar a identidade da renovação carismática católica, sim ou não? Eu espero que você tenha respondido sim, porque eu, formador, eu estou pronto para dar a minha vida para resgatar a identidade da renovação carismática católica, porque eu sou um guardião da identidade. E é isso que nós vamos falar nesse ensino. Nós vamos falar então de sermos os formadores, guardiões da identidade da renovação carismática católica. Nós vamos falar primeiro do que é ser guardião, depois nós vamos falar das duas missões do guardião, anunciar e denunciar. E aí nós vamos compreender o que Deus espera de mim e de você nesse ano de 2020 para a renovação carismática católica do nosso estado. Então, o que é ser guardião? O que é ser sentinela? O que é ser um guardião da identidade? Guardião, segundo Aurélio, significa protetor, conservador, depositário. É aquele que foi nomeado para guardar, para proteger, para conservar. Você só entrega alguma coisa para ser guardada, conservada, protegida, que é muito importante. Se essa coisa não é muito importante, não é necessário guardá-la nem protegê-la. Ela pode por si só se perder ou até mesmo se deteriorar. Mas Deus não quer isso da identidade da renovação. Deus quer que a identidade da renovação seja guardada, protegida, que ela seja realmente conservada. E esse é o nosso papel: conservadores, protetores, depositários, aqueles que dão a vida por aquele ideal, aqueles que dão a vida pela identidade da renovação carismática católica. Lá em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 12 ao 16, vai dizer assim: ninguém te desprezes por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não negligencies o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando a Assembleia dos Anciãos te impôs as mãos. Põe nisto toda diligência e empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos o seu aproveitamento. Olha por ti pela instrução dos outros, persevera nessas coisas. Se fizeres isto, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Irmãos, Paulo está escrevendo a Timóteo orientações muito claras. Aplica-te à leitura, à exortação, aplica-te ao ensino, aplica-te à formação. Timóteo, como um presbítero, como um bispo depois, futuramente, ele é alguém que é dado ao ensino, alguém que está ali para ensinar o povo. E a palavra continua falando depois que olha por ti e pela instrução dos outros, põe nisto toda diligência e empenho, de modo que seja proveitoso. Irmãos, nós que somos formadores, nós não podemos nesse momento desanimar. As pessoas não querem saber de formação, as pessoas não querem saber de ir para o módulo básico, as pessoas insistem em fazer errado. Aqui no nosso estado, de maneira particular, apesar das pessoas saberem o processo formativo, elas ainda querem fazer seminário 1, 2, 3, 4, etc. Irmãos, não podemos desanimar, não podemos deixar essas atitudes desanimarem, porque nós somos guardiões, nós somos protetores, nós somos conservadores da identidade da renovação carismática católica. Como Paulo escreve a Timóteo, falando para ele colocar o seu empenho, toda a sua diligência, todo o seu empenho em ensinar o povo, em formar o povo, Deus está falando para mim e para você: não podemos desanimar de ser guardiões da identidade. Nós somos chamados a ser, sim, guardiões da identidade e guardarmos o nosso posto. Não é mais hora de nós pegarmos dormindo, não é mais hora de nós nos pegarmos desanimados, cabisbaixos ou reclamando. As pessoas não querem saber de formação, as pessoas não querem saber da identidade, as pessoas querem continuar fazendo coisas que não são da renovação. Não podemos nos acomodar, nós somos guardiões. Por isso eu quero convidar você a bater no seu peito agora e falar para você mesmo:
eu sou um guardião da identidade da renovação carismática. Eu não vou me acovardar. Eu estou na linha de frente. Eu sou o soldado corajoso da linha de frente. Eu sou aquele que tem a coragem de ir à frente, de enfrentar o inimigo. Eu não vou me acovardar. É isso que Deus espera de mim e de você, meu irmão. Não é mais tempo de nós nos pararmos, não é mais tempo de nós nos deixarmos acomodar. É hora de irmos à frente. Um soldado, um guardião, um sentinela é aquele que vai à frente. E um sentinela, um guardião, ele tem duas funções muito claras. Nesse tempo que nós somos chamados a ser sentinelas, a sermos guardiões, temos duas funções muito claras. Eu não sei se você conhece um guardião, um sentinela. Um guardião, um sentinela, ele era aquele soldado que ficava sobre as muralhas. Eu tenho aqui um sentinela, nós ganhamos um sentinela para representar e sempre lembrar que nós somos sentinelas. Eu sou um sentinela da renovação carismática católica. Eu sou um sentinela. Até mesmo nesse tempo em que estamos vivendo num surto de coronavírus, eu não deixo de viver a graça do batismo do Espírito Santo e de defender a identidade da renovação carismática, porque eu sou um sentinela na casa de Israel. Eu sou um sentinela. E nesse tempo nós somos chamados a entender o que o sentinela faz. O sentinela ele ficava sobre as muralhas em volta do castelo e ele ia andando para um lado e para o outro e observando o horizonte. Vários sentinelas ficavam na escala. E os sentinelas tinham duas funções muito claras. Primeira função do sentinela, anunciar. Ele anunciava o retorno do rei. Às vezes o rei saía para um passeio, para uma caçada. Às vezes o rei saía para alguma viagem, alguma jornada. Às vezes o rei saía para uma guerra. E aí quando o rei voltava, o sentinela anunciava que o rei estava voltando. O sentinela tocava a trombeta, mandava anunciar e levantavam as bandeiras e saudavam o rei que estavam voltando. Então a primeira função de um sentinela é anunciar. A segunda função do sentinela é denunciar. Às vezes, durante a noite, ou nos momentos em que as pessoas estavam dentro do castelo, cada um cuidando dos seus afazeres, o sentinela de alto da montanha, ele conseguia ver longe no horizonte. E ele denunciava quando aparecia algum perigo. Ele denunciava quando aparecia algum inimigo. Ele denunciava quando ele via no horizonte alguém que estava colocando em perigo o castelo. E ele denunciava. As bandeiras se agitavam, a trombeta se tocava e as pessoas fechavam os portões, subiam a ponte levadiça e o castelo era guardado e os soldados se colocavam de prontidão. Todos aqueles que estavam dispensados do serviço naquele dia corriam, vestiam suas armaduras e estavam prontos para a guerra. Porque a função do sentinela era denunciar. E isso só podia acontecer porque tinha um guardião, tinha um sentinela em cima da muralha, pronto para fazer aquilo que Deus queria. E esse é o nosso chamado: anunciar e denunciar. E talvez você esteja perguntando assim, Klaus, se eu sou um guardião da identidade da renovação carismática católica, o que eu vou anunciar? O que eu vou denunciar? E isso é muito importante nós termos bem claro. O nosso papel como formadores nesse ano de 2020. Papel de anunciadores e papel de denunciadores. Nós temos que ser guardiões, sentinelas nesse tempo. Quando nós falamos de anunciar, da missão do guardião de anunciar a identidade da renovação carismática católica, nós temos em mente aquilo que os bispos dizem à renovação carismática católica. No documento de Aparecida, no número 311, vai falar o seguinte: quando os bispos estão falando aos movimentos eclesiais e às novas comunidades, estão falando para a renovação carismática católica e as comunidades de vida e de aliança. E os bispos falam o seguinte: seria conveniente incentivar alguns movimentos e associações que mostram hoje certo cansaço ou fraqueza
e convidá-los a renovar o seu carisma original, para que não deixe de se enriquecer a diversidade com que o Espírito se manifesta e atua no povo cristão. Os bispos estão falando à renovação e às novas comunidades que seria conveniente que esses movimentos, que são frutos do batismo do Espírito Santo, que vivem uma espiritualidade de batismo no Espírito Santo, que esses movimentos retomem o seu carisma original. Às vezes, no caminhada, nós vamos, às vezes, tanto por perseguições, mas também por acomodações, ou até mesmo depois de uma certa maturidade e racionalidade, nós caímos num risco muito grande de começarmos a perder a nossa identidade. E aí nós vamos pegando aquilo que outras espiritualidades, outras pastorais e movimentos têm e vamos colocando dentro do nosso movimento. Não que as outras espiritualidades sejam ruins ou que não sejam boas e não levem ao céu, não é isso. Mas um pato nasce para ser pato, um cachorro para ser cachorro. A renovação carismática católica nasceu na igreja para ser renovação carismática católica. E ela é aceita pela igreja como renovação carismática católica. Então não tem fundamento nós perdermos o que nós temos de bom, deixarmos de lado aquilo que nos faz sermos realmente diferentes, mas ao mesmo tempo não melhores, mas diferentes. Não faz sentido nós deixarmos aquilo que nos identifica para pegarmos espiritualidades de outras pastorais, movimentos que vão nos descaracterizando. Nós temos que recobrar o nosso carisma original. E nós somos as pessoas que precisam anunciar. Nós formadores, nós somos os guardiões que precisam anunciar isso. Qual é a nossa identidade? Com certeza você já cansou de ouvir isso. Nossa identidade, entre várias características, elas são principalmente o batismo no Espírito, a prática dos carismas e a vida em comunidade. Não podemos deixar de anunciar isso, falar para as pessoas que nós não precisamos ficar inventando, mas nós temos que viver no grupo de oração a beleza de um genuíno batismo no Espírito, a beleza de ter as práticas dos carismas, a beleza de nós termos uma vivência fraterna. Oh, como é bom poder proclamar isso ao nosso povo, dizer para o nosso povo que nós podemos sim ser carismáticos, nós podemos sim ser conduzidos pelo Espírito Santo. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, uma vez reunido com os novos movimentos e as comunidades, ele vai dizer que nós, os novos movimentos, São João Paulo II, uma vez reunido com a renovação carismática católica, com as novas comunidades, ele vai falar algo muito lindo. Ele vai falar para os movimentos, para a renovação e para as novas comunidades, que nós somos o rosto, o sinal e a memória de Pentecostes nos dias de hoje. Irmão, isso é muito profundo. Olha a nossa missão de guardião quando nós falamos de anunciar a identidade. Nós anunciamos algo que é muito lindo. São João Paulo II vai dizer que nós somos rosto, memória e sinal de Pentecostes. O rosto é aquilo que transparece. Você olha para o rosto de uma pessoa, você às vezes nem se lembra dela direito, não lembra o nome, mas você olha para aquele rosto e você pensa, eu já vi esse rosto em algum lugar. E as pessoas precisam olhar para o nosso rosto e pensar, esse rostinho aí é de Pentecostes, eu já vi esse Pentecostes em algum lugar. A igreja no início era totalmente pentecostal. E aí? Nós precisamos ser essas pessoas que realmente mostram um rosto de Pentecostes. Nós precisamos ser sinal de Pentecostes. O que é sinal? O maior exemplo de sinal que nós temos são semáforos. Quando nós chegamos num cruzamento e ali tem um sinal que mostra parar, atenção e seguir. Aquilo é um sinal. Nós somos um sinal. Nós somos aqueles que realmente as pessoas olhando para nós podem pensar e falar, eu quero ser assim ou eu não quero ser assim. Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o nosso testemunho. Olha a beleza do que nós anunciamos. Nós anunciamos uma identidade, nós anunciamos um batismo no Espírito, nós anunciamos prática dos carismas, nós anunciamos a vida em comunidade. E nós somos chamados a ser rosto e sinal disso. E não só apenas rosto e sinal,
mas nós somos chamados a ser rosto, sinal e memória. Irmão, memória é uma coisa muito séria. Memória é algo que é tão importante que você não pode esquecer. Eu sou casado, tenho 2 filhos e eu tenho fotografias. E esses dias atrás, todas as minhas fotografias digitais estavam gravadas no computador. E aí meu computador deu um problema e eu falei que tinha que formatar o computador. A primeira coisa que a minha esposa me disse foi: não pode perder a foto dos meninos. Por quê? Porque é memória. Nós carismáticos, nós somos memória de Pentecostes. Quando as pessoas olham para o nosso grupo de oração, quando as pessoas olham para a nossa oração espontânea, quando as pessoas olham para o nosso jeito de ser, elas lembram do Pentecostes apostólico de 2000 anos atrás. Por isso, não podemos deixar de anunciar isso. Nós somos rosto, sinal e memória de Pentecostes. E nós temos que anunciar isso para os 4 cantos, aonde nós formos. Olha que missão linda! Continuarmos a falar de identidade, continuarmos a falar da nossa identidade, continuarmos a falar da nossa identidade. Quantas vezes as pessoas já falaram para você: não, já estou cansado de saber de identidade. Não importa, continuar a anunciar. O sentinela, o guardião, ficava no alto da montanha e ele anunciava, independente de quantas vezes o rei retornava, quantas vezes ele anunciava. Nós não podemos parar de falar de identidade. Nós não podemos, principalmente nesse ano, parar de falar da nossa identidade, porque ela é magnífica, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é apaixonante. Ah, meu irmão, eu não sei você, mas eu sou apaixonado pela identidade da Renovação Carismática Católica. E não dá para deixar de quando falar de identidade, não falar também do nosso processo formativo. Quantas realidades nós encontramos que as pessoas parecem que até esqueceram do que é o processo formativo e estão teimando em voltar para velhas táticas. Continue sendo um anunciador, meu irmão. Você que é formador, continue sendo um anunciador da identidade da Renovação Carismática Católica. Não desanime, vá em frente, continue sendo um anunciador. É a sua missão, guardião da renovação. Além disso, um guardião tem a missão de denunciar. Um sentinela tem a missão de denunciar. Denunciar o quê, Klaus? E aí eu convido você a uma reflexão. Como estão os nossos grupos de oração? Como estão os grupos de oração da Renovação Carismática Católica do nosso estado, da nossa diocese, da nossa cidade e até mesmo da nossa paróquia, ou da nossa faculdade, ou da nossa capela? Como estão os nossos grupos de oração? Baseado em tudo isso que nós falamos, eles estão sendo rosto, sinal e memória de Pentecostes? Se não, o que eles não estão sendo? O que eles estão sendo, corrigindo? Quantas vezes nós olhamos para os nossos grupos de oração e são grupos que não vivem mais o batismo, são grupos que não vivem mais a identidade da renovação, são grupos que não vivem mais a prática dos carismas, são grupos que não vivem mais uma vida comunitária, são grupos que não vivem mais aquilo que nos faz sermos carismáticos. E isso nos preocupa muito. E estamos trocando o que é essencial à nossa identidade por penduricalhos, por acessórios. Nós começamos a ver muitos grupos de oração que vivem na base da novena, vivem na base da campanha, que uma vez por mês trocam o seu grupo de oração por uma missa carismática, entre aspas, que uma vez por mês, ao invés de ter na reunião do grupo de oração, tem a adoração ao Santíssimo Sacramento, ou trocam 2 reuniões por mês para fazer um cerco de Jericó no grupo de oração. Irmãos, todas essas características, todas essas atitudes católicas são lindas. Temos que adorar, temos que fazer cerco de Jericó, temos que participar da Santa Missa, sim, e quanto mais melhor. Só que o grupo de oração, ele tem uma identidade, e como diz o documento de Aparecida, voltemos a ser carismáticos. A hora de fazer adoração
É a hora de fazer adoração. O grupo de oração não é o lugar de fazermos a adoração, porque senão nós perdemos os outros elementos da renovação carismática católica. O grupo de oração não é lugar para o cerco de Jericó, porque senão nós perdemos os outros elementos da renovação carismática católica. Fora do grupo de oração, nós temos que intensificar ao máximo essas práticas espirituais, mas não é lugar disso dentro do grupo de oração. Entende, meu irmão, minha irmã? E nós que somos os guardiões da identidade da renovação carismática católica, nós somos as pessoas que precisamos denunciar essas práticas. Denunciar. Nós somos os guardiões, nós temos que denunciar isso. Denunciar o que é e o que não é renovação. Irmãos, não podemos ser as pessoas que com o respeito humano nós aceitamos isso. Nós temos que ser as pessoas, com o perdão da palavra, que realmente guardam a identidade e que amolam e que ficam em cima e que denunciam. Não podemos aceitar que os nossos grupos estejam perdendo a identidade, trocando o que é essencial por penduricalhos, por acessórios, por coisas que não trazem fruto de qualidade para o nosso grupo de oração. Precisamos realmente, irmãos, investir nisso e verificar o que está acontecendo e sermos os guardiões, aqueles que denunciam. Temos que denunciar. Irmãos, vejo pelo nosso estado muitos irmãos querendo viver coisas que não estão no processo formativo. Nós somos os guardiões que devemos denunciar. Vejo por aí muitos irmãos que estão colocando no grupo de oração práticas que não são da renovação carismática católica. Somos quem tem que denunciar. Vejo por aí muitos irmãos que estão trocando o grupo de oração por reuniões de autoajuda, de coaching, de motivação. Não que isso seja ruim, mas não é renovação carismática e nós temos que denunciar. Porque é o nosso papel de guardião. Não podemos aceitar calados essas coisas acontecendo no nosso meio. E Deus irá cobrar. De mim, que sou coordenador, sim, mas principalmente de nós que somos formadores, porque nós estamos na linha de frente. Por isso, meu irmão, quero convidar você a pensar muito nisso daqui para frente. O seu papel de guardião, de anunciar e denunciar. Nós falamos do que é guardião, nós falamos que o papel do guardião é anunciar as maravilhas que são a identidade da renovação carismática e denunciar o que não é renovação carismática católica. E eu te falo com toda certeza, irmão, coragem, coordenador, coragem, formador, coragem, coordenador do Ministério de Formação, coragem, formador da renovação carismática católica. Deus te chamou a ser guardião e te colocou na linha de frente. Ele te preparou 5 anos antes do resto da renovação para isso, porque Ele conta com você, Ele conta com você. Por isso, meu irmão, quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos aonde você está e junto comigo orarmos clamando o Espírito Santo de Deus. E pedir que o Espírito Santo venha dando a nós essa coragem, essa parousia, venha nos dando essa força de sermos verdadeiramente guardiões. Quero clamar, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre cada um de nós formadores e nos enche. Enche-nos da planta dos pés até o último fio de cabelo. Enche da planta do dedo esquerdo até a ponta do dedo direito. Enche, Espírito Santo de Deus, dando força, coragem, ânimo. Vem nos motivar, Espírito Santo, nos encher. Vem nos transbordar, Espírito Santo. Nós queremos ser cheios de Ti. Eu assumo essa missão. Eu assumo a missão de guardar o meu posto. Eu sou guardião da identidade da renovação carismática católica. Vem Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus e pela intercessão de Maria, sopra Espírito Santo de Deus. A moção que o Senhor me dá é de muitos formadores desanimados. Parece que você está
dando murro na ponta de faca, você cansou de falar da identidade, você cansou de falar do processo formativo, você cansou de defender. Irmão, Deus está cobrando de você novamente a postura, Ele está te dando a unção, Ele está te dando a motivação, Ele está te dando a força. Não canse de exercer o seu chamado. Você anda triste, abatido, porque você desistiu do seu chamado, e agora o Senhor está te dando um ânimo novo, uma força nova. Vem, Espírito Santo de Deus, e batiza cada um desses formadores. Batiza, Espírito Santo de Deus. Quero pedir para você continuar orando. Nós estamos terminando o nosso ensino, mas você pode, antes de passar para o próximo ensino, continuar orando, pedindo ao Senhor que Ele motive você cada vez mais a ser um guardião da identidade da renovação carismática católica. Qualquer pergunta, dúvida que você tiver, você pode deixar aqui como comentário nesse vídeo, na rede social, ou até mesmo no telefone que foi disponibilizado para você, junto com os links, um telefone para você fazer uma pergunta por WhatsApp. E nós ficaremos felizes de tirar a sua dúvida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.